Mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus sinceros agradecimentos ao pastor da igreja, pastor Paulo, e toda a diretoria e toda a liderança que aqui está. Quem estava aqui na parte da tarde? Levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Versículo 24. Foi o texto que nós lemos e vamos voltar ao texto novamente. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Diga: Senhor, mais uma vez, fala conosco. Amém. Tome o seu lugar. A Bíblia aberta na passagem, não fez. Na parte da tarde, nós caminhamos na colocação que os cobradores, que os adversários lançaram no coração de Pedro. Você lembra disso? Amém? E nós tratamos do Pedro lá na rua, lá fora, cercado pelos cobradores e tendo uma seta, um dardo, trazendo confusão, trazendo interrogação, fazê-lo balançar em cima de uma verdade que até aquele momento era uma verdade absoluta. Pedro olhava para o mestre como o grande, o Emanuel, o Deus que se fez carne, mas a partir daquela seta ele daria espaço ou seria envolvido para criar uma interrogação, uma decepção, um desencantamento. Não era bem isso. Será que é isso que estão falando? Devedor, inadimplente, alguém que quebra a lei. E aquilo mexeria com Pedro. Foi essa a palavra na parte da tarde. Nessa segunda parte, eu quero tratar com os pais. Quantos pais estão aqui? Levante a mão. Pais e mães. E eu quero tratar, eu sou pai de 3 filhos, eu sou avô de 6 netos, e agora no mês de março, completamos 50 anos de casados. E quem fez a cerimônia foi o pastor Dueto, o Wellington Júnior. Então eu posso dizer que tem um pouco de estrada para tratar desse assunto. Eu quero nessa hora tratar contigo e comigo sobre esta sentença aqui. Eu queria que você, por favor, repetisse comigo. Quando Pedro entrou em casa. Quando Pedro entrou em casa. Com muito temor e tremor. Eu vou fazer algumas colocações. Pare, pense e reflita. Quando Pedro aqui, eu quero representá-lo como nossos filhos. Quando
nossos filhos chegam da rua em casa, quando eles entram em casa, qual é o nível da nossa percepção, do nosso discernimento espiritual? Pare e pense. Quando eles entram em casa, qual é o nível da nossa compreensão espiritual? Você lembra do profeta, quando o moço do profeta entrou? O profeta olhou para ele e fez uma pergunta: onde você foi? Onde você foi? E o menino respondeu: eu não fui a lugar nenhum. E o profeta aumentou: meu coração estava contigo, foi com você. O texto diz que quando Pedro entrou em casa, vamos pensar, então o Cristo, o Mestre, estava em casa, quando Pedro, lá na rua, foi abordado pelos cobradores. A resposta de Pedro, nós lemos hoje aqui. O mestre não paga. Ele disse: claro que paga. Claro que paga. Ele de bate pronto, de voleio, claro que paga. Claro. Parecia que o assunto estava completamente resolvido. O assunto aconteceu na rua. Pedro sai da onde está aquele cobrador e caminha até a casa. O mestre não estava lá ao lado de Pedro. O mestre não estava ao lado dele, ouvindo o cobrador. O mestre está em casa. Pedro estava na rua. O texto diz que quando Pedro entra em casa, Pedro não precisa falar nada, não precisa narrar nada, não precisa contar nada, porque o texto diz: quando Pedro entrando em casa, essa sentença aqui é demais, vírgula, Jesus se adiantou. Quando Pedro entrou em casa, Jesus se adiantou. Eu quero pedir a Deus nesta noite que cada pai e cada mãe tenha de Deus um revestimento, uma graça do Espírito, para que você nunca, papai e mamãe, chegue atrasado. Você nunca vai ser surpreendido. Tome posse desta palavra. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu nunca serei surpreendido. Você nunca vai ser surpreendido. Deus vai te dar uma capacidade de ler onde não tem palavras. Deus vai te dar uma capacidade de ler os olhos, a face, o semblante. Deus vai te dar capacidade. Você lembra na Bíblia um pai que foi surpreendido? Você lembra? Você lembra? Você conhece o texto? Um pai que foi surpreendido. E esse pai não congrega em Campinas e não vai congregar. Em nome de Jesus. Jesus contou uma parábola. Lembra? Lucas 15. Diga comigo assim: um pai tinha 2 filhos. Lembra dessa passagem? Olha isso aqui. Lucas 15. Coloca na tela, se não dá para colocar. Lucas 15, versículo de número 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai:
Pai, quero que o Senhor me dê a minha parte dos bens que me cabem. Essa igreja é uma igreja muito sábia, muito inteligente. Um dia qualquer daquela família, um dia qualquer, na rotina daquele mês, daquele tempo, o texto diz que um pai tem 2 filhos, e um belo dia, o filho chega para o pai e diz assim: pai, me dá minha parte da herança que me pertence. Tu acha que aquilo veio do nada? Tu acha que isso é um botão de on-off, liga, desliga? Tu acha que aquilo aconteceu naquele momento? Não. O texto diz que o pai, surpreendido, me passa esse talho para mim. O pai, essa parte é tua, filho. Alguns dias depois, ele pegou a parte dele e foi para uma terra longínqua, vivendo dissolutamente. Você pensa e vai pensar comigo. Quando esse filho diz: pai, me dá minha parte que me pertence, aquilo foi o nascimento de um processo que ele estava grávido, que ele estava germinando. Aquilo não aconteceu nesse dia, me dá a minha parte. Não. Aquilo já estava sendo gestado dentro dele. A minha pergunta hoje é: por quanto tempo aquela gestação estava sendo gestada? Por quanto tempo? Em algum momento, num passado breve, a semente do diabo entrou no coração daquele menino. Vou sair de casa, vou ganhar o mundo, vou conhecer o mundo lá fora. Uau! Naquele tempo tem internet. Naquele tempo tem as mídias. Não. Tem Google, tem YouTube. Ué, mas como assim? Tem rádio, tem televisão, tem telefonia. Como assim? Um dia ele chega: pai, eu quero ir embora. Como assim? Para onde? Da onde veio isso? Da onde isso nasceu? Quem plantou essa coisa dentro de você? Observe que é bem díspare Lucas 15 e Mateus 17. Repita. Diga assim: quando Pedro entrou em casa, Jesus se adiantou. Eu peço a Deus que todos os pais que aqui estão se adiantem. Nenhuma serpente vai chocar nenhum ovo que você vai. Como? Hoje nós temos um inimigo dentro de casa, chamado internet. Dentro de casa. E sabe, às vezes nós ficamos tão descuidados e tão distraídos com os nossos afazeres, que somos apanhados. Aí a gente diz assim: ah, pastor, olhe por mim, porque o menino virou a cabeça. Olhe por mim, porque a menina virou a cabeça. Virou a cabeça quando? É assim? É assim? Diga: não! Não!
vou tocar em usina nuclear. Estou administrando uma situação, coisa de Rio de Janeiro. O pai me procura, pastor, me ajuda, pastor. Me ajuda porque o garoto, já falei, já bati, eu estou preocupado. Eu ouvi aquilo, porque sou pastor dessa pessoa, dessa família, há anos a fio. Só na presidência eu estou há 28 anos. Então eu acompanho isso. E há muito tempo que eu olho e vejo um estilo diferente. E eu falo com a esposa, eu vou chamar o pai. Cara, rapaz, tu não se mete em confusão. É o jeito, é o jeito. O problema é que tinha 7 anos, aí virou 8 anos, virou 9, virou 10, virou 12, virou 13, e a coisa foi potencializando. E agora virou um adolescente. Aí o pai disse, pastor, eu não sei o que é que eu faço. Por amor, eu falei, eu não vou bater mais, porque senão vai matar. Mas a vontade foi, meu amado, isso aqui não é o aqui do agora. Onde estavam os teus olhos há 5, 6 anos atrás? Quando Pedro entrou, Jesus se adiantou. Eu declaro, eu profetizo sobre os pais. Você vai se adiantar. Em qualquer situação. Desde não estar indo bem numa matéria. Cruza-se os braços. Cruza-se os braços. Você tem ido na escola de surpresa para ver com quem ele está saindo. Tu tem ido na faculdade de surpresa para ver com quem ele ou ela está saindo só de longe. Só de longe. Para perceber que tipo de nuvem, que tipo de atmosfera está rolando ali. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. E o nosso papel é estar ligado na tomada. A Bíblia diz assim, você conhece, dormindo os homens. O que aconteceu? Veio o inimigo. Então o contrário é verdade. Ora, se dormindo os homens o inimigo veio, o contrário é verdade. Então, se os homens estiverem acordados e ligados, se ele aparecer, é um sarrafo em cima dele. Você percebe isso? Se dormindo os homens veio os inimigos, o gap está aí. Então ele veio porque percebeu que os homens estão dormindo. É um trabalho de alerta. É um trabalho de alerta. É um alerta. É um alerta para cada um de nós. De perceber. Antes, não seremos apanhados de surpresa. Eu queria que você repetisse isso até isso entrar dentro do teu DNA. Diga assim, não serei apanhado de surpresa. Não serei. A gente não está na rua acompanhando. Não está na rua acompanhando o dia a dia. Não estamos na faculdade, não estamos lá no trabalho. Nós não estamos lá. Nós não estamos lá. Mas estamos em casa. Então, quando ele chega, havendo uma graça de Deus especial,
uma graça de Deus especial, de pedir a Deus, Deus, me dá um óculos, me dá uma lente, segundo a tua lente. Segundo a tua lente. Há um tempo atrás havia um bordão na maldita televisão que dizia assim: tem pai que é cego. Você já ouviu esse bordão? Tem pai que é cego. Lucas 15, o texto diz: pai, me dá minha parte que eu vou embora. Mas como assim? Se inspirou em quem? Qual foi o filme que viu? Qual foi a internet que ele navegou? Aonde? Esse tempo não tem nada disso. Então, alguém, alguma amizade, colocou um pouquinho de veneno. A Bíblia diz, Salomão nos alerta, ele diz que uma mosca morta, ela estraga o perfume do perfumista. Nossa família é o perfume de Deus. Diga, nenhuma mosca vai estragar a nossa família. Nenhuma mosca. Agora, para a mosca não estragar a nossa família, a gente tem que ter uma proteção contra quem? Contra a mosca. Antigamente, eu sou de um tempo, e lá em casa tinha isso, uma coisa chamada mosquiteiro. Não sei se alguém lembra disso. Sob as camas tinha é tipo um véu. E aquilo ali era para não deixar a tal da muriçoca entrar ali. Irmãos, Deus nos deu isso e chama-se discernimento. Discernimento. Ligado o tempo todo. Quem tem filhos em fase de namoro? Quem tem filhos em fase de namoro? Você lembra de Abraão, quando tem um homem zarrão, chamado Isaac em casa? Ele está envelhecido e ele olha, Isaac está solteiro. Você lembra o que ele faz? Ele chama o Damasceno Eliezer. Jura, coloca a mão na minha coxa, jura, tu jura que não vai deixar meu filho se envolver com ninguém aqui. Tu jura, jura. Aquele homem envelhecido, aquele patriarca, ele está envelhecido aqui, mas ele está projetando o futuro. Ele sabe que Isaac precisa continuar o sacerdócio. E ele não quer permitir a possibilidade de Isaac se transformar num Sansão. Sansão quem era? Sansão era o nazireu de Deus. E de repente ele diz: pai, eu quero ela porque ela agrada aos meus olhos. Mas como assim? Como assim? Foi falado hoje aqui, na prática de família. Você tem passeado com teu filho? Tem feito piquenique? Tem saído para jogar bola? Tem saído para nadar? Tem saído para fazer alguma coisa? Tem saído? Ou será que nós estamos tão espirituais e tão envolvidos no trabalho que a gente esquece que precisa estar junto? Precisa estar atento, porque aparecem aquelas coisas bonitas, engraçadinhas, mas que são laços. Laços. Essa semana mesmo, aqui em São Paulo, lá no Belém, alguém me falou: pastor, me ajuda, ora para o meu irmão, está preso num laço sentimental. Num laço sentimental, criado na igreja. Eu quero pedir a Deus, nesta quarta-feira, que a oração de cada pai, de cada mãe seja: Senhor, que eu sempre me adiante. Que eu perceba de longe quando ele está triste. Que eu perceba de longe quando ele está ou ela desmotivada. Que eu perceba de longe. Que eu perceba de longe que o problema não é dificuldade nas provas. Talvez o problema seja o professor ou a professora que está mentoreando aquela pessoa. E se você mudar de escola, a coisa muda. A coisa muda, o quadro muda. Então, não era ele que o culpado. Ah, você não quer nada, não estuda, nota baixa. Aí você muda de ambiente. A coisa faz, dá uma guinada.
Então, como assim? Então, não era estudioso e virou? Não, não. Era o ambiente que era opressor. A Bíblia diz que Jesus, fazendo o papel de pai, ele se adiantou. Ele se adiantou. Eu quero pedir a Deus que todos aqui, não apenas os pais, os irmãos de mais idade, as irmãs de mais idade, porque às vezes a gente fica meio encantado, meio assim, abobado, enfeitiçado com alguma coisa, com um namoro, com uma amizade. E se nós estivermos ligados no discernimento do Espírito Santo, a gente vai se adiantar. E quando a gente se adianta, a gente vai dizer: Satanás, eu já te vi aí. E vai entrar numa campanha de jejum, numa campanha de oração. Deus me deu 3 filhos. Nos 3 filhos eu tive prova. Eu e a esposa. Nos 3. 3 filhos bonitos, jovens, estudiosos. Nos 3. De repente, está lá de conversinha com alguém. Eu olho assim: Jesus, isso é luta. Isso é vento. É levanta. Oração. Joelho. Joelho, 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 joelho. Joelho, Deus abre os olhos, porque parece que é um encantamento, parece que fica enfeitiçado, parece que fica enfeitiçado. Deixa eu abrir meu coração para você. Eu casei os 3, celebrei o casamento dos 3, dirigi o carro do noivo e da noiva, e entrei pelo corredor. Um dos filhos, não vou falar qual, a batalha foi tão grande que eu achei que eu ia perder aquela batalha. Eu comecei a orar dizendo: Senhor, quando a coisa estava decidida a sair mesmo, com apartamento comprado, salão de festa, a pessoa tinha posse, comprou uma cobertura no Rio. Cobertura. Eu falei: Deus, caí na do Senhor, me ajuda. Senhor, faz com que eles convidem outro pastor para fazer a cerimônia. Eu abro mão, eu não vou ter condição emocional de fazer um casamento, abençoar um casamento, que eu já estou vendo que vai dar coisa ruim. Data marcada, convite, casão de festa. Eu falei: Deus me ajuda. E vendo o dia chegar, que desespero. É como um feitiço, não enxergava que aquilo era laço. Bater não podia, porque já tinha idade. Bater não podia, apontar o dedo não podia, falar coisas não ia resolver. Só resolveria na casa do olheiro. Aí foi o jeito, descer para a casa do olheiro, gemendo. A pessoa: Jaime, tu está meio triste? Não, estou normal. Está diferente? Não, estou de boa. Estava em ponto de morrer. E cada hora: agora vai tirar o carro, vai contratar o arquiteto. Falei: Jesus, me leva antes. Me leva antes, Senhor, me leva antes. Como eu vou entrar na igreja? Com que cara? Eu sou muito transparente. Deus, como eu vou entrar? Irmãos, diga assim: Deus continua sendo Deus. Final do segundo tempo. Você diz: vai ser agora, já está marcado. Final do segundo tempo, eu chego um dia em casa, aquele clima pesado em casa. Eu falei: opa, o que aconteceu? Aquela nuvem pesada. Eu falei: mas o que aconteceu? Acabou o noivado. Acabou? Não, eu não podia fazer sinal. Eu falei: mas, meu Deus, acabou como? Está tudo certo. Se desentenderam e acabou. Eu saí, fechei a porta, pulei, saltei, dei cambalhota. Mas sério mesmo? Falei: será que eu morria? Não sei, cara. Mas eu morri. Mas
uma grana investida, grana bancada pela outra parte. Grana. Eu falei, mas o que aconteceu? Se desentenderam aí, acabou. Mas sério, a coisa ficou séria. Eu não podia demonstrar festa, porque o diabo ia tirar proveito. Mas peguei a pessoa, à noite, Rio de Janeiro, praia, botamos no carro, fomos para a praia, entramos na praia de noite, sentamos na areia, foi mais ou menos umas 3 horas de conversa, dizendo, estou do teu lado, vou continuar, te amo numa dimensão que eu não posso descrever. A pessoa estava dura, fechada, feito pedra. O Espírito Santo começou a trabalhar. Daqui a pouco, aquele semblante de pedra foi se desfazendo. Aí nos abraçamos, choramos juntos, cantamos juntos. Já era tarde. Vamos comer uma coisa. Aí fomos para um restaurante. 2 pessoas num love de Deus, cantando o hino da vitória. Mas sabe, a mesma Bíblia tem um pai que não podia ter filho, porque era velho. A palavra profética veio, ele engravidou, engravidaram os dois, o pai e a mãe, nasceu uma criança, virou um rapazinho, e diz o texto que um dia ele foi no trabalho do pai, lá no tempo da colheita, e lá no trabalho, de repente, ele diz assim, ai, minha cabeça. O pai escuta e diz assim, empregado, pega o garoto e leva para a mãe. O empregado pega o garoto, leva para a mãe bota no colo, e daqui a pouco o garoto morre. Diga comigo assim, e o pai? Ocupado no trabalho. E o pai? Ocupado no trabalho. O filho morreu e o pai nem soube da morte do filho. Aí a mãe aparece no trabalho e diz, eu quero um animal para ir no profeta. Diga comigo assim, e o pai? Perguntou pelo filho? Não, está ocupado no trabalho. Eu estou hoje aqui para dizer para você que eu e você decidimos, não seremos surpreendidos. Eu posso ouvir um amém? Agora você pai, você mãe, não vai ser surpreendido. Agora você é um irmão mais velho. Você lembra qual foi a maldita resposta? A maldita resposta do irmão mais velho, chamado Caim, quando Deus perguntou, onde está teu irmão? Alguém lembra a resposta dele? Sou eu? O guardador do meu irmão? Deus está falando contigo. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos com as amizades dos teus irmãos, das tuas irmãs. Abre os teus olhos e com que site estão navegando. Abre os teus olhos com quem está começando a conversar, com quem está indo no cinema, com quem está indo jogar bola, com quem está passeando. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Na casa de quem está indo estudar? Com quem está indo viajar? Abre os teus olhos. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando Pedro entrou, Jesus o quê? Se adiantou. O diabo vai ser vencido e é vencido quando eu e quando você se adianta. Você entendeu? Decidimos hoje num pacto, nós vamos nos adiantar. Nós vamos nos adiantar.
Hoje foi falado, pai, ajuda o filho a fazer dever de casa. Não é só ajudar. É tentar dizer, Deus, por que ele está tendo dificuldade? Por que ele está tendo dificuldade? Pode ser que o diabo plantou um professor, com título de professor, com posição de professor, que está dizendo para ele assim, você é burro, tu não aprende isso. E ele está escutando isso os 5 dias da semana, você é burro. Todo mundo aprendeu, você não aprendeu? É que tu é muito burro. Ele está ouvindo isso. Ele está ouvindo isso. E isso vai travar ele. Ele vai ficar travado. Você está em casa, reforça o que o professor disse. Mas tu não acertou isso? Caramba! Caramba! O que é? Olha como é que teu irmão é inteligente. Olha como é que a tua irmã é inteligente. É tempo de guerra. Um dia, Moisés ouviu uma proposta de Faraó. O demônio que estava na vida de Faraó. Pode ir, Moisés. Pode ir. Mas deixe as crianças. Deixa as crianças. Tu pode fazer o teu culto. Pode fazer a tua conferência. Mas deixa as crianças. E Moisés disse, Faraó, não fica nada, nenhuma unha. Não fica ninguém, vai todo mundo. E Jacó disse para Esaú, quando Esaú, vem comigo no regresso, pode ir na frente, eu vou no passo dos meninos. Eu vou me adiantar, você vai se adiantar. É fácil, pastor? É dificílimo. É dificílimo. Filhos universitários, é dificílimo. Eu tive um filho que foi estudar na América. Foi para Dallas. Sabe o que eu fazia? De surpresa. Chegava lá algumas vezes, sem avisar. De surpresa. Ô pai, o que aconteceu? Não, nada, estava andando por aí, deu uma folga. Aconteceu nada. Nada. E aí, trabalha onde? Vou lá conhecer, deixa lá conhecer. Não, só vou conhecer, só vou, né? Fica tranquilo, fica de boa. Nada. De repente, do nada. Olha, o senhor nem avisou. Não deu tempo, cara. Eu estava ali, vi uma promoção e eu pum, vim. Pum, vim. Não. Nós precisamos aprender, nesse tempo, dessa praga chamada ideologia, se adiantar. Adiantar para ver lá longe. O bonito de Lucas 15, olha como é que Deus faz. No Lucas 15, versículo 12, para a gente orar, versículo 12, diz assim, o mais moço deles disse ao pai, não tem ninguém, o mais moço disse ao pai, pai, me dá minha parte que eu vou embora. Agora, olha só, o mesmo Lucas 15, olha como é que houve uma recuperação. Lucas 15, versículo de número 20, alguém pode ler para mim? Lucas 15, 20, quem lê alto aí? Lucas 15, 20, olha. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai, estando ele ainda longe. Não, essa parte, vai lá. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Aleluia! Diga aleluia! Diga, no começo, o pai foi surpreendido, mas houve a recuperação. Aleluia! Diga assim, vinha ele ainda longe. E o que tem? O pai o viu. Oh, eu profetizo isso na tua vida. O pai tinha um binóculo, uma luneta, um telescópio. Não, é Deus que faz isso. Deus nos faz ver ainda longe. Diga aleluia. Diga, Deus vai me fazer ver longe.
segura isso, compra esta palavra. Deus vai me fazer ver longe, 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 longe. Longe, pastor, qual é a distância de longe? É longe, pode ser outro continente. Longe é longe, outro continente, mas com os olhos espirituais. Os olhos espirituais. Minha filha casou com um militar, Exército Brasileiro. Casou. Não ficou nem um ano morando no Rio. Ficou meses. Cantou a transferência dele para Brasília. 18 anos em Brasília. A mesma coisa da América era Brasília. Descia. Papai, isso aqui. Passagem barata, apareceu aí. Uma passagem barata. Aí eu falei, Brasília, pum, pum. Aí eu vim aqui. Pai, nem avisou para preparar alguma coisa. Não, foi de repente. De repente. Ia lá na casa, aí dormia na casa dele, se é PNR, coisa do exército tudo grande. Não, pastor, fica tranquilo, durmo no chão mesmo. Era só para, de repente, de longe. Será que tem alguém entendendo essa palavra hoje? A primeira parte, o diabo pegou Pedro lá na rua. Mas o veneno foi cortado quando ele chegou em casa. Com a permissão do meu pastor, eu gostaria de fazer um ato profético e dizer que todo o veneno e toda a seta do diabo que é lançada lá na rua ou no computador vai ser cortado. Vai ser cortado em casa. Vai ser. Qualquer coisa que viu de longe. Que andar é esse? Que jeito é esse? Vem cá, meu filho. Vamos jogar bola. Vamos, que jeito é esse? A gente vai de longe. Qualquer amizade que vai tentar trazer uma influência. Andar com alguém que está relativizando as coisas. Isso não faz mal. Não, isso é exagero. É que lá vocês são muito radicais. Aonde eu congrego é mais light. É mais light. É mais... É mais graça, é mais hipergraça. É mais acolhedora. É mais inclusiva. Jesus, queima ele. Mas quebra na canela. Quebra na canela. Você percebe isso? Pedro foi atingido lá na rua. Entrando em casa. Não é no outro dia, não é no mês que vem. Nosso problema é esse. Não, mês que vem eu falo. Mês que vem? Mês que vem já nasceu a serpente. A gente vai matar essa gravidez no ato. A gente vai abortar no ato. É no ato. Vai quebrar no ato. Vai anular no ato. Porque Deus, Ele tem zelo com a noiva. Amém. Vamos colocar em pé. 9 horas. 8h54. Eu quero orar nesta noite. Pelos casamentos que vão acontecer nessa igreja. Pelos jovens que vão casar. Casamentos feitos em Deus. Casamentos feitos em Deus. Casamentos para durarem. Famílias abençoadas. Famílias abençoadas. Amém. Nós vamos pedir a Deus por isso. E vamos pedir a Deus que cada moça aqui, cada rapaz, que vivendo as suas crises sentimentais. Quer ver uma crise que bate muito na igreja? Bate lá no campo, no Rio de Janeiro, e com toda certeza bate aqui. É o tal Dia dos Namorados. Dia dos Namorados é bacana. Bacana para quem? Para quem tem namorado. Para quem tem namorado. E para quem não tem namorado? É um dia de deprê, né? É um dia de guerra. Então, qual é o papel? Qual é o papel do pai, da mãe,
do irmão que está, vendo que o outro. É abraçar, é chegar junto, é fazer aquele dia tão feliz como os outros, para não deixar uma lacuna para o diabo entrar. O diabo não vai ter vitória. A nossa casa pertence ao Senhor, nossa família pertence ao Senhor, nós somos do Senhor, e não haverá surpresa. Não haverá surpresa. Não haverá surpresa. Eu gostaria que desafiasse a igreja, a gente fala isso num ato profético: não haverá surpresa. Vamos, 3, 2, 1. Não haverá surpresa. Eu vi um creio aqui. Você tem filhos? 3 também. Não haverá surpresa. Não haverá surpresa. Não. E Deus vai nos dar uma estratégia. Um dos filhos, sem falar qual deles, um dia chegou para mim e falou assim: estou namorando e vou casar. Eu nem sabia, quem é a garota? Quem é o garoto, né? Não, eu conheci pela internet. Por onde? Falei: Deus, eu quero me matar do coração. Não, mas é benção, é filho ou filha de pastor. E o pastor até seu amigo. E o pior que era. A meleca ficou pior. Outro estado do Brasil. Falei: Deus, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia, e Deus dá estratégia. Falei, pensei um negócio. Como tá com um pouco de espaço na agenda, faz o seguinte: viaja lá para o estado que essa pessoa mora, aluga lá uma pousada, um Airbnb, uma coisa. Está aqui, o valor, tudo por minha conta. Fica hospedado lá, 1 mês, 15 dias, 10 dias. Porque aí você fica mais de perto, aí vai no mercado, vai no hortifruti, vai na feira, vai no shopping, né? E pode ficar, descansa. A despesa vai ser coberta por aqui. Aí a pessoa foi. 3 dias depois volta. Eu falei: aconteceu? Não. De perto é diferente. Aí você não pode celebrar. Você fala: sério mesmo? Sério mesmo. Pô, mas sério mesmo? Não. É diferente, a família. Fui na casa deles lá. São estranhos. Sério? Meu Deus. Mas Deus cortou o laço. Diga assim: Deus vai cortar laço hoje. Deus vai cortar laço hoje. Marca o dia de hoje. Deus vai cortar laço. Deus vai cortar laço. Vai cortar laço porque nós vamos nos adiantar. Nós vamos enxergar de longe. E o inimigo não vai plantar joio. Não vai plantar minhoca. Não vai plantar heresia. Deus vai cortar laço e vai fazer algo grandioso, glorioso. Deus tem, irmãos, uma dádiva para cada filho nosso. Vão ter casamentos santos, abençoados, famílias abençoadas. E o diabo não vai ter espaço. Amém? Posso orar, meu pastor? Nós vamos orar. Eu quero orar por famílias que estão com os filhos aqui, em namoro, com noivado, e está incomodando. Mas... pastor, o que acontece? Pastor, não, Deus vai soprar um vento e vai dar um sacode. Vai ter um vento de Deus e Deus, e quando fizer isso, celebra e olha para frente, porque do Senhor vem a vitória. Amém? Vamos orar? Pai querido, aqui está a tua noiva, é a tua igreja, é a tua noiva. Estamos hoje, Pai, num evento de família, de jovens, adolescentes. Ó Deus, e a tua palavra diz que tu é o Deus que corta
a investida do diabo, o veneno, a seta, o dardo, é cortado, é lançado fora. Eu oro, Pai, por casamentos aqui. Eu oro por filhos que são libertos e transformados. Eu oro pelo cancelamento de todo nível de ideologia, de pensamento contrário, todo tipo de decisão, Pai, amizade, Pai. Eu cancelo tudo isso na autoridade da Tua palavra. Eu te declaro livre, abençoado. Eu te declaro completamente restaurado. E eu te declaro, Pai, que toda empanação dos olhos, tudo aquilo que está impedindo uma visão clara, ela seja tirada hoje, em nome de Jesus. E que o Senhor, hoje, decrete sobre cada casa, que não seremos surpreendidos, em nome de Jesus. E você diz amém. Diga: minha casa não terá surpresas. Deus vai cumprir o plano dele na minha família. Deus abençoe em nome de Jesus.